Vamos ver então agora como reparametrizar essa hélice aqui em função do comprimento de arco. Primeiro a gente precisa saber em que instante, né, de onde até onde vai ser dado essa curva, e ele diz o seguinte, é do ponto 1, 0, 0 na direção crescente de t. Então significa que essa hélice começa no ponto 1, 0, 0. Opa. Aqui, né? O ponto 1, 0, 0, então, ó, óbvio que faz sentido, né? Como z é igual a 0 e z é igual a t, então t é igual a 0. Quando t for 0, eu estou no ponto 1, 0, 0, que é exatamente esse ponto sobre o eixo x. Depois a hélice vai subindo na direção crescente do t. Então, o t aumenta, o z aumenta, né? Então, ele quer achar uma função que me dê o comprimento de arco da curva em função do tempo. Basicamente é isso. É como se fosse uma fórmula, para ele não ter que calcular a integral a todo momento. Por exemplo, calcule o comprimento de arco de 0 até 2. Agora de 0 até 5. A gente vai encontrar uma expressão para o comprimento de arco de 0 até... A gente vai trocar esse t por um u aqui, ó, de 0 até um certo t. E aí eu encontro uma fórmula. Aí basta trocar o t. É de 0 até 10. Eu troco o t por 10, eu acho o comprimento de arco. Não preciso fazer uma integral a todo momento. Não, é de 0 até 5. Troco o t por 5 e encontro o comprimento de arco. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Bom, eu tenho, então, R de U. Basta fazer t igual a U, só trocar para... Fazendo t igual a U. É só para não fazer lambança lá na integral. Senão trocaríamos t por t e não fica muito didático. Cosseno de U, seno de U e U. Então, se eu derivar isso aqui, eu vou ficar com menos seno de U. A gente está fazendo a mesma coisa como se fosse calcular o comprimento da curva. Cosseno de U e 1. O módulo disso, a gente já fez, né? É raiz de 2. E agora, eu vou calcular o comprimento de arco S de t, que é a integral do ponto inicial, né, que a gente viu que começa no 0, até a função, até uma posição em t. Né? Ele diz na direção crescente de t, do módulo do R' de U, du. Isso vai dar uma integral de 0 até t, de raiz de 2, du. Isso dá raiz de 2 vezes U, de 0 até t. Isso vai dar, então, raiz de 2t. E quando substituir por 0, vai dar 0, né? Porque raiz de 2 vezes 0 é 0. Então, encontramos uma expressão para S. Ou seja, a posição é raiz de 2 vezes t. A gente fez um exemplo do comprimento de arco, que era de 0 até π. Então bastava vir aqui e trocar esse t por π, dá raiz de 2π. É de 0 até 2π. Troca o t por 2π, vai dar raiz de 2 vezes 2π. Então isso aqui é como se fosse uma fórmula para a função posição. Como começou do 0, né, a posição vai ser o mesmo que a distância percorrida. Bom, só que eu quero trocar... Então, a minha curva está em função de t, né? Ou seja, eu te dou o tempo, forneço o tempo, tu encontra a posição, o r, né? Agora eu te dou a distância percorrida, que é o s, e tu vai encontrar a posição do objeto no espaço. Então, eu vou isolar o t em função de s. Então, vai ficar aqui t. Eu vou tirar esse s de t. A gente sabe que o s depende de t, porque senão ele vai ser uma variável agora, né? É s sobre raiz de 2. Então, o cara pode fazer lambança aí com t. E agora, eu vou substituir. Eu vou reescrever a curva aqui, r de t, que era cosseno t, seno t e t. Eu vou ficar, portanto, com a minha curva reparametrizada em função do comprimento de arco, r de s, que é
cosseno de S sobre 2, seno de S sobre 2 não, é sobre raiz de 2, sobre raiz de 2, e S sobre raiz de 2. Essa é a função reparametrizada em função do comprimento de arco. Eu te forneço a distância percorrida, tu tem a posição agora, e não mais o tempo. Agora, digamos, não é que tu possa ignorar, mas né, tu não precisa mais do tempo. Um fato interessante que o módulo do R' de S, para qualquer curva reparametrizada pelo comprimento de arco S, sempre será igual a 1. Isso para os físicos também é interessante, é como se fosse uma curva. Eu estou analisando a curva onde a velocidade é constante igual a 1, quando eu reparametrizo em função do comprimento de arco.